Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Desfrutando a Palavra. Vamos continuar compartilhando estas boas notícias de salvação através do estudo da lição da Escola Sabatina, as 3 mensagens do Apocalipse. Te convido a se inscrever no canal, a compartilhar, a deixar o seu joinha e vamos juntos levar boas notícias de salvação. A lição 3 tem como tema o Evangelho Eterno e o verso para memorizar está em Apocalipse capítulo 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho Eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada tribo, nação, língua e povo. Enquanto as nações pagãs que adoravam deuses de pedra, de barro, de metal, cercavam a nação israelita, sabe o que distinguia esta nação israelita? Era a crença fundamental que eles tinham em Deus. E Deuteronômio 6,4 diz assim: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso era este texto, esta crença, esta convicção, esta certeza de que o nosso Deus é o único Senhor, era a marca distintiva dos israelitas. Ao longo dos séculos, o ato de cantar o Shema relembrava os judeus da convicção espiritual que os unia como um povo e que fortalecia a determinação de manterem a sua identidade original, singular, como adoradores do único Deus verdadeiro. Para os adventistas do sétimo dia, as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 são o nosso Shema. Nós temos uma certidão de nascimento profética. A Igreja Adventista surgiu de uma profecia bíblica que está em Daniel 8,14. Agora em Apocalipse, capítulo 14, de 6 a 12, está a nossa missão profética. Nós temos uma certidão de nascimento e nós temos uma missão. E essa missão está contida no Apocalipse 14, de 6 a 12. Deus nos confiou, como adventistas do sétimo dia, para as últimas horas da história desta terra. Deus nos confiou uma missão. E esta missão é de advertir ao mundo de que o fim está chegando, de que Jesus está vindo. Esta missão é de levar esta mensagem de advertência para que as pessoas tenham a oportunidade e se decidam por Jesus, se decidam ao lado de Deus e assim sejam também salvas para o reino de Deus. A lição de domingo tem como tema um livro de graça e esperança. Que livro é esse? O livro do Apocalipse, o qual nós estamos estudando. Para muitas pessoas, quando pensa e fala na palavra Apocalipse, surge na mente imagens de chifres, perseguição, bestas, símbolos estranhos. Mas este livro está repleto de graça, esperança e salvação. Apocalipse 1, capítulo 1, do verso 1 a 3 e capítulo 14, verso 6, traz umas passagens que falam não apenas da destruição, mas também falam sobre o Evangelho Eterno. Apocalipse 1, verso 1, começa dizendo que Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Então, Jesus se revela a nós. Jesus revela os acontecimentos que teriam lugar na história deste mundo. Porque o foco do Apocalipse não é estes símbolos estranhos, mas o foco do Apocalipse é o Evangelho Eterno. É a salvação e o perdão por meio de Jesus Cristo. O Apocalipse todo fala sobre Jesus, o Cordeiro que foi morto, e de que o seu sangue nos libertou dos nossos pecados, de que a graça perdoadora de Cristo nos dá poder para que no presente também nós tenhamos forças para não praticar o pecado. E este livro ainda nos oferece esperança para o nosso futuro. Por isso, o Apocalipse é uma mensagem urgente. Por que urgente? Porque todas as pessoas precisam saber. Todas as pessoas precisam saber. Esse anjo voando pelo meio do céu, ele tem urgência. As pessoas precisam saber através de nós que
A salvação é somente pela fé em Cristo Jesus. Ninguém mais nos salva a não ser Jesus. As pessoas precisam saber através de nós que a morte expiatória de Cristo no Calvário foi para nos redimir do pecado. As pessoas à nossa volta precisam saber através de nós que há promessa de vida eterna, não pelo que nós podemos fazer ou realizar, mas pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. As pessoas à nossa volta precisam saber que Jesus está voltando. E estas mensagens todas estão contidas nas 3 mensagens do capítulo 14 de Apocalipse, dentro das mensagens angélicas. Imagina este anjo passando na sua vida, passando na sua casa, nesse momento. Através desta mensagem, através de um louvor, através de um outro pregador. Esta mensagem é para ser falada para todas as pessoas. Porque estas palavras de Apocalipse trazem esperança, trazem graça, trazem salvação. O que você fará com essa mensagem? O que você fará ao ouvir esta mensagem? E você que compreende essa mensagem, o que fará com ela? Vai contar para outras pessoas? É o que Deus espera de mim e de você. Que nós sejamos estes anjos voando pelo meio do céu. Homens e mulheres comprados pelo sangue do Cordeiro, redimidos pela graça salvadora de Jesus, cheios do poder do Espírito Santo e da certeza da salvação nele, levando esta mensagem a outras pessoas. A lição de segunda-feira vai falar sobre o Evangelho eterno. O que nós precisamos saber, compreender sobre este Evangelho? Primeiro, que este não é um Evangelho da prosperidade. Primeiro, que este Evangelho, ele não é da prosperidade, que este Evangelho não é um Evangelho de autoajuda, que este Evangelho não é um Evangelho de experiências e emoções, e que este Evangelho, ele não nos leva a crer somente em uma parte da Bíblia e outra não. Este Evangelho, ele não só nos leva a obedecer alguns mandamentos, não. Este Evangelho não é este. O Evangelho eterno que a Bíblia fala é um outro Evangelho. E a lição de segunda-feira nos fala o que é este Evangelho. Está dentro do que Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, de 1 a 4, Romanos 3, 24 a 26 e Romanos 5, de 6 a 8. Como o Evangelho eterno é apresentado nestes textos, então? O Evangelho eterno, nós precisamos compreender que ele existe por conta do pecado. Porque todos nós pecamos e estamos privados da graça, da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todos pecaram. Segundo, Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Deus deu o primeiro passo em direção ao resgate da humanidade. Nós precisamos compreender que foi por isso que Jesus morreu. Jesus morreu pelos nossos pecados, para nos libertar do pecado, para nos dar poder para vencer o pecado. E Jesus ressuscitou. Paulo ainda fala nestes textos sobre a justificação. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. E justificação significa perdão completo, através da graça de Cristo. Sem qualquer mérito nosso. Precisamos ter fé e aceitar o que Jesus fez por nós. Isso nos enche de esperança. O Evangelho eterno é a notícia sobre a morte de Jesus. O Evangelho eterno é a notícia sobre a ressurreição de Jesus. O Evangelho eterno é a intercessão de Jesus no santuário celestial por mim e por você hoje. O Evangelho eterno tem que ser compreendido que Jesus também vai voltar. Ele está vindo. Então, o Evangelho eterno é tudo isso. Que Jesus morreu por nós, que Jesus ressuscitou por nós, que Jesus intercede hoje por nós no santuário e que Jesus voltará por nós. Nós, pelo que Cristo fez, somos libertados da penalidade do pecado, porque nós íamos morrer a morte eterna. Jesus nos tirou dessa penalidade. Ele pagou a nossa dívida, uma dívida impagável para nós. Cristo pagou em nosso lugar.
E Cristo ainda nos habilita a vencermos, por meio dele, a prática do pecado. E aqui nos fala sobre a experiência de Paulo. É interessante que Paulo, ele cria neste evangelho eterno, que Jesus se tornou, tanto que Paulo acreditava que Jesus se tornou o centro da sua vida. Jesus quer que ele também seja o centro da nossa vida, que nós creiamos em tudo que ele fez e faz e fará por nós. A ponto de dizermos como Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo cria que Jesus o havia libertado da culpa do pecado, que Cristo havia ressuscitado e lhe dado poder para viver as tribulações pelas quais Paulo passou. E Paulo ainda mais acreditava na promessa da volta de Jesus. E tudo isso dava esperança a Paulo. E eu e você? Temos acreditado neste evangelho eterno? Temos também experimentado esse evangelho pessoalmente em nossa vida para que tenhamos esperança? O que Jesus fez por Paulo, ele pode fazer por mim e por você também. A lição de terça-feira vai falar sobre uma história de graça. As 3 mensagens do Apocalipse, as 3 mensagens angélicas são uma história de graça. Elas falam de um amor ilimitado, insondável, incompreensível, imortal e um amor infinito. Tanto que no Apocalipse 13, verso 8, diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E em 1 Pedro 1, 18 a 20, também fala desse plano que foi estabelecido para nos resgatar do pecado desde a fundação do mundo. O que esses versos nos ensinam sobre o plano da salvação? A pergunta da lição. A resposta é que esse plano não foi acidental, que este plano da salvação concebido, ele não foi de improviso. O plano da salvação foi estabelecido antes da fundação do mundo, antes que houvesse pecado, antes da rebelião de Adão e Eva. E este plano foi somente apresentado à humanidade após o pecado. Quando Deus criou a humanidade, nós sabemos que Deus nos fez seres livres, com capacidades de escolha. Deus não nos fez robôs. E por sermos livres, Deus, na sua onisciência, Deus viu que o homem um dia poderia se desviar deste plano tão perfeito. E então Deus, na sua amorável bondade, ele estabeleceu esse plano de salvação. Caso o homem pecasse, Jesus teria, o Pai teria, o Espírito Santo teriam a solução. A lição de quarta vai falar em todo mundo. Tendo na mente nós que estamos estudando o capítulo 14 de Apocalipse e o verso 6, que diz assim: e este evangelho, como a lição vem falando, este evangelho do reino será pregado aos que habitam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Qual é a extensão da proclamação do evangelho eterno? E por que isso é importante para a nossa missão e o nosso chamado? Esse evangelho deve ser pregado em todo o mundo. E essa ação de pregar o evangelho exige de mim e de você nossos melhores esforços e comprometimento. Vamos ajudar as pessoas a fazerem a escolha por Jesus, porque é tempo de decisão. Não vamos manter em segredo o que Jesus tem feito em nossas vidas. Nós precisamos abrir a nossa boca em favor da proclamação dessa mensagem. Como pessoas que viveram e vivem a experiência de terem tido e terem vivido encontros com Jesus. Nós, adventistas do 7º dia, nós não somos agentes secretos. Nós somos portadores de boas novas. As pessoas precisam conhecer esta mensagem através de mim e de você. Tanto que em Mateus 28, 19 e 20, Jesus, ele deixou uma missão, formou uma grande comissão e deu aos discípulos. E esta comissão também é dada a mim e a você. A comissão de irmos por todo mundo e pregarmos o evangelho a todas as pessoas.
levando elas a decidirem-se por Jesus. Então, esta mensagem de Mateus com Apocalipse 14, 6, eles têm algo semelhante. A proclamação do evangelho a todo mundo. E você pode se perguntar, pode pensar, mas eu não posso sair pelo mundo pregando. Não precisa. Tem um mundo aí à sua volta. Tem um mundo dentro da sua casa. Tem um mundo dentro do local do seu trabalho. Tem um mundo dentro do local que você estuda. Tem um mundo na sua vizinhança. E este mundo próximo a você e a mim, eles precisam ouvir estas boas novas. Façamos parte dessa comissão. Se permita ser usada para a proclamação do Evangelho. Ellen White nos fala que esta é a maior tarefa confiada à Igreja de Deus. A nossa maior tarefa neste mundo não é cuidar dos nossos interesses pessoais. A nossa maior tarefa neste mundo, como cristãos adventistas do sétimo dia, é proclamar esta mensagem de Apocalipse 14, de que Jesus tem salvação para cada pessoa, de que Jesus cuida e salva de cada pessoa que a Ele vai, que Jesus intercede por cada pessoa que procura por Ele, e que Jesus vai voltar por aqueles que estão se preparando hoje. Sejamos esses porta-vozes dessa mensagem tão linda. E quinta-feira a lição termina falando sobre um movimento missionário. Muitas pessoas, a gente olha assim na Bíblia e no nascimento da Igreja Adventista, que muitas pessoas deram a vida em prol desse evangelho. Mas por que eles arriscaram tudo? Arriscaram porque amavam Jesus. Arriscaram pela causa de Cristo. Porque eles acreditavam que Jesus voltaria em breve. Paulo acreditava que Jesus voltaria nos seus dias. Eu acredito que Jesus voltará nos meus dias. Nós precisamos acreditar nessa mensagem e, acreditando nela, espalharmos essa mensagem de que Jesus vai voltar. No Apocalipse 14, 6, Atos 1, 8 e Mateus 24, 14, existem umas semelhanças nesses textos que falam da proclamação do evangelho a todo mundo. Falam também da missão. Devemos considerar que missão não é um evento. Missão não é um programa que se faz aqui e ali. Missão não é ações de oba-oba. Missão é um estilo de vida. Nós possamos ter este entendimento de que somos chamados para uma missão em movimento constante, um estilo de vida. E para isso, para nós nos envolvermos na missão, é preciso que nós examinemos a Bíblia por nós mesmos, que nós estudemos a Escritura para sentir o nosso coração arder, como aqueles discípulos no caminho de Emaús sentiram quando Jesus lhes punha as Escrituras. O nosso coração só vai arder em entendimento e em desejo de compartilhar esta palavra se nós estudarmos a Bíblia. Se nós permanecermos em Jerusalém, buscando o poder do Espírito Santo, como Jesus falou para os discípulos. Permaneçam em Jerusalém, e vocês receberão poder, e vocês serão as minhas testemunhas. Nós não podemos testemunhar, falar de Jesus por nós mesmos, a não ser pelo poder do Espírito Santo que Deus concede a cada um de nós. Mas esse poder é concedido para aqueles que buscarem, para aqueles que desejarem, para aqueles que fizerem de Jesus o seu braço forte, a sua dependência. Nós precisamos testemunhar, mediante o poder do Espírito Santo, porque sem Jesus, como ele mesmo diz, nada poderemos fazer. Nós não poderemos testemunhar nem na nossa própria casa, sem o poder do Espírito Santo. Por isso, examinem a Bíblia. Estudemos a Bíblia, oremos e busquemos o batismo diário do Espírito Santo para que sejamos testemunhas do reino do céu,
testemunhas que marquem a vida de outras pessoas, testemunhas que vibrem com a mensagem de esperança que nós temos, que nós conhecemos, e principalmente testemunhas que anunciem que Jesus está voltando. Somos chamados a fazer parte de algo maior do que nós mesmos. Que o Senhor nos ajude a irmos além das fronteiras do egoísmo, além das fronteiras da indiferença, que nós possamos ir além das fronteiras do preconceito e falarmos aos outros que o Cristo que morreu por mim, morreu por você, morreu também por elas. Que Jesus ama cada pessoa, que a graça de Jesus tem poder para também transformar a vida delas. Que nós possamos ser mensageiros deste Evangelho eterno. Que o Senhor nos ajude. Querido Deus, obrigada, porque o Senhor nos salvou. O Senhor continua trabalhando em nosso favor para que possamos vencer a prática do pecado. O Senhor trabalha em favor de nós para que possamos continuar pregando o Teu Evangelho e nos preparando para o Teu encontro. Que o Teu Espírito Santo habite em nós e nos faça testemunhas, porque temos uma missão de levar o Teu amor, a Tua salvação a todas as pessoas à nossa volta. Em nome de Jesus. Amém.